O que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Hoje mesmo publiquei um texto na Jovem Pan falando sobre isso. Não adianta falar bonito, ter voz bonita, vocabulário amplo, postura elegante, gesticulação harmônica, ter tudo aquilo que se exige de boa técnica de comunicação. Se você falar e não tiver resultado, você apresenta um projeto, o projeto não é aprovado. Apresenta a proposta, ela não é aceita. Agora, falou mal, cometeu erros, mas conseguiu o resultado, conseguiu o voto, conseguiu a aprovação do projeto, a comunicação foi excelente. Então, você concorda comigo? Eu tenho uma teoria que, em primeiro lugar, vem a empatia, né? Se você fala para uma plateia, que você falou agora, se você não tem aquela, eu não digo nem que é técnica de persuasão, mas é uma coisa natural, a empatia, né? O carisma, que a gente chama, né? Você tocou num dos pontos mais importantes da comunicação. Aquele que conseguir, numa situação formal, por exemplo, se apresentar de uma forma natural, espontânea, explorando a sua autenticidade, ele vai irradiar uma comunicação tão positiva, como dizia o padre Vasconcelos, que eu gostava muito das pregações dele, ele dizia que quando nós sorrimos, quando nós temos essa simpatia, abrimos um campo magnético à nossa volta, as pessoas vão se envolvendo nesse campo magnético e aceitam a nossa comunicação com muito mais facilidade. Estou tentando, né, estruturar uma palestra, fui convidado tantas vezes para fazer palestra, mas acaba que nunca consigo concluir. Que o tema gira em torno disso, que é o bom humor como ferramenta de engajamento. Perfeito. Né? Porque o bom humor, por exemplo, você está numa festa, chega um cara, você está numa rodinha, ninguém fala assim, ninguém para a rodinha para falar, pera um pouquinho, aquele cara que entrou agora, ele é insuportável, ele é muito chato, quer ver? Vou chamar ele. Não. Ao contrário, você afasta a roda para o cara não te achar. Agora, se o cara é legal, ele agrega. Você vai fazer questão de chamar o cara, né? Então, o bom humor faz isso, né? É que nem uma lâmpada dentro da geladeira, é uma luz dentro da geladeira. Nada pode vencer a luz, nenhuma temperatura baixa vence a luz. A lâmpada pode até queimar, né? Tudo lá dentro pode se empedrar, mas nenhuma temperatura baixa é capaz de vencer a luz, e o bom humor funciona da mesma coisa, é um conceito que eu tenho. Mas você falou a gente falou sobre empatia, mas por outro lado, a oratória, a técnica da comunicação, ela não envolve de uma certa forma também a postura da pessoa, mesmo tendo o lance da simpatia, da empatia e do carisma, não envolve a postura e a apresentação da pessoa, de certa forma? Eu só queria fazer um comentário complementar sobre essa questão do humor. Tá. Porque existe uma linha muito sutil, muito delicada, separando o humor da vulgaridade. Tá. E é interessante, Pardini, quanto mais nós nos aproximamos dessa linha, mais bem-humorados nos tornamos, mais maior passa a ser o risco de cair na vulgaridade. Uhum. Eu até sugiro sempre que a pessoa mantenha uma certa distância dessa linha, não seja tão engraçadinha assim, preserve a sua imagem, do que aquele que anda em cima dessa linha o tempo todo no fio da navalha e constantemente correndo o risco de cair na vulgaridade. Porque em determinadas circunstâncias isso pode ser irreversível para a imagem. O bom humor é importantíssimo, a comunicação leve, suave, bem-humorada, é maravilhosa. Todo mundo se aproxima, todo mundo quer conversar com uma pessoa que seja assim. Aquele que sabe dar uma tirada espirituosa no momento certo. Eu me lembro, nós publicamos um livro coletivo sobre liderança. Éramos 15 autores e todos palestrantes. E fizemos um lançamento lá na Saraiva do Shopping Morumbi, quando existia ainda, e dos 15, 10 compareceram. Montamos lá uma mesa e tudo palestrante, com muitos seguidores, muito conhecido, aquilo lotou, estava lotado. E você imagina, palestrante, com o microfone na mão, sem tempo determinado, e vai um e fala de liderança, outro, os direitos autorais foram doados para a Unipaz, outro fala da Unipaz, outro fala do grupo de palestrantes, foi falando. Eu tive a sorte de ser o terceiro. E o professor Marins, que você conhece muito bem, estava sentado na ponta da mesa, era a última cadeira. E é interessante que quando ia alguém e passava uma mensagem qualquer, o Marins fazia assim, ou seja, roubaram aquilo que ia falar. E a outra, ele... E começou a existir assim uma expectativa, aquela ansiedade, o que será que o Marins vai falar quando chegar no momento dele? Aí foram falando, chegou na hora do Marins, expectativa, as pessoas prestando muita atenção, ele se levantou,
saboreou aquela plateia e disse o seguinte: eu estou me sentindo como se fosse o 8º marido da Elizabeth Taylor na noite de núpcias. O que eu posso fazer para surpreender essa mulher? Pá, explodiu aquela plateia. E é interessante, isso faz anos. Eu encontro com as pessoas, Polito, me lembro daquela reunião maravilhosa, aqueles palestrantes. Ah, aquela do Marins foi maravilhosa. Eles não lembram de uma palavra do que foi transmitido ali, mas essa sacada do Marins, isso ficou inesquecível. Muito bom. Então, mas só retomando, apesar dessa coisa do bom humor e tudo, que comanda a empatia, o carisma, e o lance da postura, né, da apresentação, a importância disso também na comunicação. Você imagina uma pessoa toda torta, apoiado sobre a perna esquerda, apoiado sobre a perna direita, ou então debruçado de forma negligente sobre um braço da cadeira ou de outro. É uma pessoa relaxada, ela não passa segurança, ela não passa confiança no momento de falar. Enquanto que aquele que está bem posicionado, sem rigidez, né, porque aquele que fica durinho parece que está embalsamado. Marionete. Né? Aí também é o contrário. Então, tem que ficar bem posicionado, mas com uma certa leveza, com uma certa flexibilidade do tronco, principalmente, porque aí você fica com uma postura correta, elegante, mas natural ao mesmo tempo. Não gesticular demais e também não deixar de gesticular, porque aquele que gesticula muito é tanto movimento que as pessoas têm dificuldade para acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Enquanto que aquele que fica amarradinho o tempo todo, ele perde a oportunidade de destacar as informações importantes, complementar aquilo que ele está dizendo e, em determinadas circunstâncias até, substituir palavras que não foram proferidas. Aí o gesto vai ajudar bastante. E é muito importante a comunicação facial, um semblante arejado, expressivo, comunicativo, olhar para as pessoas no momento de conversar, porque o que acontece? Às vezes você conversa com uma pessoa, ela olhando para o chão. Aí ela começa a levantar a cabeça, você pensa que vai olhar na sua direção, ela olha para cima. Demonstra insegurança, falta de confiança, uma pessoa frágil naquele momento. Acontece o contrário também. O outro começa a olhar fixamente. Marcação cerrada, homem a homem, não dá espaço, o outro fica até constrangido. Eu lembro de um aluno que nós tivemos na pós-graduação em marketing político lá na ECA, na USP, ele era da Costa do Marfim. Ele disse o seguinte: professor, lá no nosso país, se alguém conversar olhando fixamente durante muito tempo, nós consideramos isso uma agressão, está invadindo a nossa individualidade. Nossa. E aqui, de uma certa forma, também é o mesmo. Se você olha, fica encarado, de vez em quando é bom dar um espaço para o outro ali.